Você que termina o dia de estudo com aquela sensação, você fecha o livro, alonga as costas, olha para o relógio e pensa: hoje foi pesado. Li 50 páginas, dá até uma respirada funda, como se tivesse cumprido uma missão difícil. Tem até aquela sensação de dever cumprido, sabe? Aquela satisfação de quem trabalhou duro. Aí, no dia seguinte, você resolve pegar uma questão sobre aquele assunto que você leu com tanto esforço. Sabe o que acontece? Trava. Não sabe por onde começar. Fica olhando o enunciado como se estivesse escrito em outra língua. O orgulho vira frustração em menos de 30 segundos. E aí vem a frase clássica que eu escuto há mais de 25 anos em sala de aula. Professor, eu li isso. Eu juro que li. Eu entendi quando estava lendo. Guerreiro, deixa eu te falar uma verdade que dói um pouco, mas liberta. Ler não é estudar. Ler dá a sensação boa, estudar dá resultado. O que você sentiu quando leu aquelas 50 páginas foi algo chamado ilusão de competência. É quando o cérebro confunde reconhecimento com domínio. Enquanto você está lendo, tudo parece fazer sentido. As frases estão ali, bem explicadas, os exemplos são claros, o autor parece inteligente, o cérebro pensa: ah, entendi tudo. Só que entender, enquanto alguém explica, não significa conseguir usar aquilo sozinho. É como assistir a um vídeo de alguém dirigindo e achar que já sabe dirigir. Enquanto está olhando, parece fácil. E quando senta no banco do motorista, o pé treme. E no concurso, meu amigo, ninguém vai te dar o livro aberto, ninguém vai sublinhar a sua resposta correta. A prova vai te olhar com a cara fechada e perguntar: e aí, você sabe fazer ou não sabe? Sabe ler ou não sabe? E olha, eu não estou dizendo que teoria não é importante. Claro que é, pô. Sem teoria você não consegue ter uma prática. Mas a teoria sem prática é como receita sem fogão. Bonita de ler, mas não mata a fome. Agora, deixa eu fazer aquele pedido rápido, mas sincero. Se você já caiu nessa armadilha de achar que entendeu tudo e na hora do exercício não saiu do lugar, já deixa o like agora. Isso ajuda o canal, ajuda outros guerreiros e guerreiras e me mostra que esse tipo de conteúdo precisa continuar chegando para quem está na luta. E agora fica comigo, porque eu vou te mostrar como mudar esse jogo de vez. Vou te explicar por que o cérebro funciona desse jeito. E mais importante, como você pode usar isso a seu favor. Galera, vamos entrar um pouco na ciência da coisa, mas sem virar palestra universitária. Existe um conceito muito bem estudado na neurociência chamado efeito do teste. O nome já entrega o segredo. O cérebro só fortalece de verdade uma conexão quando ele é obrigado a usar aquela informação. Não é quando você lê, não é quando você reconhece, é quando você tenta lembrar, aplicar, errar, corrigir e tentar de novo. A teoria é o mapa, o exercício é a caminhada. O cérebro funciona igual. Ele só entende que algo é importante quando aquilo é exigido. Quando você lê, ele está confortável. Quando você resolve uma questão, ele está sob demanda. E o cérebro aprende sobre demanda. Pensa comigo, quando você lê um conteúdo, você está processando informação que já está organizada. O autor fez o trabalho pesado para você. Ele estruturou o raciocínio, conectou as ideias, deu exemplo, você só segue o fluxo. Mas quando você pega uma questão, não tem fluxo pronto. Você precisa buscar a informação lá na memória, organizar o raciocínio, fazer as conexões sozinho. Isso exige um esforço cerebral muito maior. E é justamente esse esforço que cria memória forte. E aqui entra o ponto mais importante desse vídeo. O exercício serve para medir o quanto você sabe.
exercício serve para ancorar o que você acabou de aprender. Olha só, essa mudança de perspectiva é fundamental. A maioria dos alunos erra feio. Por quê? Usa a prática como prova final. Ele estuda a teoria hoje e deixa os exercícios para depois, quando se sentir mais seguro. Esse depois nunca chega. E quando chega, o conteúdo já esfriou. É como tentar fazer uma massa de pão com fermento velho. Não cresce. O cérebro aprende melhor quando a prática vem logo depois da teoria. Terminou aquele trecho de teoria, você não pula para a próxima página. Você pega uma questão, mesmo que erre, principalmente se errar, porque o erro, nesse momento, é ouro. O erro mostra exatamente onde a trilha ainda está fraca. E quando você corrige o erro, logo depois, a fixação é muito mais profunda. É como se o cérebro pensasse, opa, eu errei aqui, isso aqui é importante, vou guardar direto. Agora, deixa eu encerrar um diálogo que acontece toda semana comigo. O aluno chega e diz, professor, eu fico mal quando eu erro questão. Parece que não estudei direito. E eu respondo, pelo contrário, você só descobriu que precisa estudar melhor, porque tentou usar. O aluno que só lê não erra, porque ele nunca se testa, mas ele também não aprende. Ele fica naquela zona de conforto enganosa, achando que sabe, mas sem nunca testar de verdade. O exercício não está ali para te humilhar, ele está ali para te treinar, para te mostrar onde você precisa melhorar. Quando você entende isso, o estudo muda de natureza. Ele fica mais ativo, mais cansativo no começo, mas muito mais eficiente no longo prazo. Agora, deixa eu falar com você que gosta de dizer, mas eu prefiro fechar toda a teoria primeiro. Guerreiro, guerreira, isso é uma armadilha perigosa. Quando você termina o livro inteiro sem praticar, você esqueceu metade ou muito mais do começo. A sensação de avancei muito é falsa. Você caminhou em círculos. É tipo correr numa esteira. Você sua, cansa, mas continua no mesmo lugar. Por isso, eu sempre digo, teoria demais sem prática não te aproxima da farda. Te afasta, porque consome tempo e energia e cria confiança falsa. Você acha que está progredindo, mas, na verdade, está só acumulando informações soltas, sem conexão, sem aplicação. Isso a gente chama de obesidade cerebral. E tem outra coisa. Quando você lê, você não desenvolve velocidade de raciocínio. Você não aprende a pensar sob pressão. Você não treina o cérebro para buscar informação rápida. Na prova, você não vai ter tempo para reler o livro. Mentalmente, você precisa acessar a informação na hora, rápido, certeiro. E isso só se desenvolve com prática repetida. Agora, segura esse bizu aqui, porque ele vale muito. Quando você resolve exercício logo depois da teoria, você transforma a leitura passiva em treinamento ativo. Você ensina o cérebro a responder sob pressão. Você começa a pensar como a banca pensa. E olha que interessante, depois de resolver algumas questões, quando você volta para a teoria, você lê com outros olhos. Você percebe coisas que não tinha percebido antes. Você entende nuances que passaram batido na primeira leitura. Porque agora você não está só lendo, você está conectando teoria com aplicação. Essas conexões são o que criam compreensão profunda. É por isso que eu sempre incentivo meus alunos a parar de se orgulhar de páginas lidas e começar a se orgulhar de questões resolvidas. Muda o critério de sucesso. Em vez de pensar, hoje li 50 páginas, pensa, hoje resolvi 30 questões. Porque, no final das contas, a prova não vai perguntar quantas páginas você leu.
Ela vai perguntar quantas questões você consegue resolver. A vaga não é do mais culto, é do mais preparado. E preparação de verdade inclui erro, inclui ajuste, inclui fazer de novo até sair certo. Compartilha aí, porque tem muita gente boa perdendo tempo, lendo demais e praticando de menos. E quando você compartilha conhecimento que funciona, você ajuda a elevar o nível de todo mundo. Porque guerreiro ajuda guerreiro. E quanto mais gente estudando do jeito certo, melhor para todo mundo. E olha, eu sei que pode parecer contraintuitivo. A gente cresce ouvindo que estudar é ler, que quanto mais livro você lê, mais inteligente você fica. Mas concurso militar não é teste de leitura, é teste de desempenho. Então, para de medir seu progresso por páginas lidas. Começa a medir por questões resolvidas, por erros corrigidos, por padrões identificados. Isso sim é estudo que gera resultado. E quando você muda essa mentalidade, o jogo muda completamente. Você para de consumir conteúdo passivamente e começa a treinar ativamente. Se inscreva no canal, porque aqui a missão é te preparar para a prova real, não para a ilusão de estudo. Vem de quanto você consegue aplicar quando a pressão aperta.